Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 830. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 28 minutos da segunda-feira, 7 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, resoluto, descansado, retumbante para mais um episódio do Petit Jornal, e dessa forma deixei o Tanguy completamente desorientado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas, e começamos com um assunto palpitante. Netanyahu voou para Washington. Netanyahu achou que ia resolver ali em 2 segundos questões relacionadas a tarifas, porque Israel foi tarifado por Donald Trump. Na semana passada, apareceu lá na lista das tarifas, e não foi com a tarifa mínima, veja você. E aparentemente não foi bem isso que aconteceu, pelo menos as expectativas de Netanyahu não foram alcançadas, não foram cumpridas, não se tornaram realidade. Tudo bem, Tanguy, vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo, 830 bate-papos, Daniel Souza. Cara, eu te aguento há muito tempo, né, cara? 830 bate-papos, é realmente um negócio inacreditável. Fica aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza, mais uma vez, segundo bate-papo dessa segunda-feira, e também o pessoal que nos acompanha nessa live aqui do YouTube, assim como o pessoal que nos acompanha no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E sim, Daniel Souza, Netanyahu foi parar na Casa Branca no dia de hoje. Aliás, ele tá fazendo algumas viagens, né, Daniel? Ele teve recentemente na Hungria, né? Foi lá encontrar com Viktor Orbán. Aliás, o Orbán prometeu para ele, inclusive, que não apenas não prenderia o Netanyahu, lembrando que o Netanyahu tem mandado de prisão do TPI, como o Orbán também anunciou oficialmente que deixará a Hungria, deixará o TPI, né? Então, teoricamente, a Hungria, que nesse momento é membro do TPI, deveria ter cumprido o mandado de prisão. Você tem, portanto, a visita de Netanyahu, nada acontece, e o Viktor Orbán anuncia que deixará o TPI muito em breve. Importante lembrar que os Estados Unidos não são integrantes do TPI, então não há qualquer expectativa de que algo fosse feito, também não aconteceria de qualquer maneira. Mas, de qualquer maneira, essa é a segunda visita de Netanyahu à Casa Branca, né? Ele já tinha ido para lá no iniciozinho, os primeiros dias do mandato do Trump, e agora ele volta para lá. Naturalmente, Daniel, como um dos temas mais importantes está a questão das tarifas, né? Como você bem disse, a gente falou sobre isso na semana passada, né? Israel apareceu na lista das tarifas com uma tarifa de 17%. E aí o Netanyahu, Daniel, ele já vem tentando encontrar uma maneira de se desviar dessas tarifas já tem algum tempo. Então, um dia antes do Trump anunciar quais seriam as tarifas, ele se antecipou e falou, produtos americanos não pagarão tarifas para entrar em Israel. Unilateralmente, né, Tanguy? Ele anunciou. Unilateralmente. Sem nenhuma contrapartida. Nada, para tentar sensibilizar os Estados Unidos, tô me antecipando aqui, lembra aí, nós somos aliados, nós somos, grandes amigos, a gente está junto para tudo, e isso não impediu que Israel aparecesse com 17% das tarifas, ou seja, produtos israelenses pagarão 17% de tarifa para entrar nos Estados Unidos, e agora Netanyahu foi para Washington para tentar sensibilizar Donald Trump de forma pessoal, essa tarifa aí, como é que é, a gente é aliado, e a promessa que o Netanyahu fez para o Trump lá, pessoalmente, foi que pretende fazer de tudo para cortar o déficit. O que significa isso? Israel é superavitário com os Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos são deficitários com Israel, e a promessa do Netanyahu é começar a comprar mais produtos americanos para diminuir esse déficit, talvez até anular esse déficit. Mas a resposta do Trump, Daniel, foi, obrigado, valeu. Vou ficar muito feliz aí se cortar esse déficit e tudo, mas o fato é que os Estados Unidos não retirarão as tarifas. A resposta do Trump foi a seguinte: estamos falando de um novo comércio. Talvez não agora, ou seja, talvez não corte essas tarifas. Agora, não se esqueçam de que ajudamos muito Israel. Vocês sabem, damos a Israel 4 bilhões de dólares por ano. Isso é muito. Parabéns, a propósito. Isso é a cara do Trump, né, Daniel? Isso é muito bom. Mas damos a Israel bilhões de dólares por ano. Bilhões.
é um dos maiores de todos. Damos dinheiro a muitos países. Ou seja, Daniel, enrolou, mas o fato é que a resposta é: não vai cortar as tarifas. Outros assuntos que foram tratados, Daniel, entre Netanyahu e Trump foram naturalmente a faixa de Gaza. Importante notar que na semana passada Israel anunciou uma expansão das operações militares em Gaza. Então, a gente teve aquele cessar-fogo que durou algumas semanas e que fracassou totalmente. Israel, portanto, ampliou as ações militares em Gaza, tomando mais territórios dentro da faixa de Gaza como zona de segurança. Então, a gente já tinha um corredor que ficava ali na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, que é o chamado corredor Filadélfia. Ali era um território que Israel tinha total domínio. E agora vai haver um novo corredor numa faixa ali no sul também da faixa de Gaza, entre Rafah e Khan Yunis. Então, para isso, as forças israelenses tomaram aquele território ali, mandaram evacuar. Nesse momento, Daniel, só para a gente ter uma noção de como é que a coisa está escalando rapidamente, 64% do território da faixa de Gaza está sob ordem de evacuação. Então, esse foi um dos temas tratados nessa conversa entre Trump e Netanyahu. E o que foi mais curioso, Daniel, foi a frase do Netanyahu dizendo que pretende livrar Gaza da tirania do Hamas e, dessa maneira, garantir a liberdade dos moradores de Gaza. Então, esses foram os assuntos tratados agora, Daniel. Claramente, o assunto que ganhou força nessa conversa não foi exatamente Gaza, mas sim a questão das tarifas, e aparentemente Netanyahu volta para casa meio de mãos abanando, Daniel. Impressionante, né, Tanguy? Porque a gente acaba andando em círculos nessa questão envolvendo Gaza, porque o governo do Benjamin Netanyahu conseguiu aí a aprovação do orçamento. Aliás, era um elemento que poderia levar à sua queda, e conseguiu fazer isso retomando justamente a guerra, aumentando a sua base parlamentar e uma vez mais, trazendo aí esse discurso de que vai eliminar o Hamas da faixa de Gaza, o que, uma vez mais, torna cristalino que o governo do Netanyahu não tem como prioridade a vida dos reféns israelenses que estão sob o poder do Hamas desde 2023. E só mais um tema, Daniel, só mais um ponto aqui para a gente passar para o próximo, né, que certamente é a pauta econômica de hoje, que vai ser certamente a coisa mais importante a ser repercutida nesse episódio, que é o que recentemente houve indícios de que os Estados Unidos não negociariam com o Irã. Havia uma certa perspectiva ali de um endurecimento dos Estados Unidos, da gestão Trump com o Irã, e era algo que é sempre apoiado por Israel. Hoje, no entanto, a gente teve um anúncio por parte dos Estados Unidos de que haverá uma reunião de alto nível entre os Estados Unidos e o Irã no próximo sábado. Ou seja, não é uma coisa tipo, a gente vai ver aí uma negociação, é algo que já tem data marcada, o que foi anunciado durante a visita, no momento, no contexto da visita de Netanyahu a Washington. Ou seja, Daniel, a gente tem aqui também uma certa demonstração de independência dos Estados Unidos com relação a Israel. Olha, quem vai negociar com o Irã sou eu, essa negociação vai acontecer, por mais que Israel seja crítico. Claro que Israel espera que essa negociação acontecendo, ela venha também com endurecimento norte-americano, mas ainda assim é uma negociação entre Estados Unidos e Irã relacionada ao programa nuclear, algo que não acontece há 10 anos, Daniel. A gente tem uma negociação direta aqui, algo que não acontece desde o governo de Barack Obama. Então, ponto importante para os próximos dias no cenário da política externa americana. Tanguy, na manhã de hoje, o que já era confuso se tornou ainda mais confuso. Nós tivemos uma declaração do Kevin Hassett, que vem a ser o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca. Ele acabou declarando que o presidente Donald Trump estaria considerando uma pausa nas tarifas que foram anunciadas na semana passada, uma pausa de 90 dias. Exceção feita à China. A China continuaria ali sofrendo tarifas, até porque a China retaliou rapidamente os Estados Unidos. Diante disso, os mercados se animaram. Opa, vamos ter aí uma pausa, parece que retornaremos à programação normal, é Donald Trump sendo Donald Trump, colocou pressão, colocou ali realmente uma estratégia dura de negociação, mas na hora do vamos ver, recuou por conta justamente dos impactos econômicos que esse tipo de medida poderia trazer.
O problema, Tanguy, é que rapidamente a Casa Branca veio a público e disse que era fake news. Fake news. Mas fake news da imprensa, é isso? Não. Fake news. Fake news. Fake news. Essa fake news de algo dito por um integrante do governo. Mais especificamente, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, ele teria feito uma fake news e não seria verdade que o presidente Trump estaria considerando uma pausa. Aliás, Tanguy, quando isso foi ventilado, foi visto como algo muito verossímil, né? Quer dizer, algo a cara do Donald Trump anunciar uma pausa de 90 dias depois que já conseguiu todo o estardalhaço que queria. Pois bem, diante ali da negativa da Casa Branca, nós voltamos à programação normal e voltamos a ter ali um certo derretimento dos mercados. É algo muito impressionante que a gente tem vivido nos últimos dias. Donald Trump sempre foi alguém, né, muito focado em atacar, como forma realmente de estratégia de negociação. Nesse momento, aparentemente, para surtir algum efeito, ele precisou dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadruplicar a aposta, e os mercados estão sentindo muito em função justamente desse altíssimo grau de imprevisibilidade que a economia americana está apresentando. Quais serão as tarifas praticadas pelos Estados Unidos no ano que vem? Não sabemos. Quais serão as tarifas praticadas pelos Estados Unidos semana que vem? Não sabemos. Quais serão as tarifas praticadas pelos Estados Unidos amanhã? Também não sabemos. Quer dizer, esse é o nível de imprevisibilidade que a economia americana está atravessando. Pode ser que amanhã nós tenhamos novas tarifas, pode ser que nós tenhamos a revogação das tarifas que foram colocadas em vigor, pode ser que nós não tenhamos nada acontecendo. E esse é um cenário muito insustentável do ponto de vista econômico, Tanguy, porque diante de um quadro como esse, o que as empresas vão fazer? Nada, deixa o dinheiro no caixa. Eu vou tentar ter a máxima liquidez possível, porque não é possível tomar uma decisão séria com tanta escassez de informações, tanta escassez de elementos que possam me dar um mínimo de previsibilidade, e esse é um dos componentes que ajuda a explicar essa perspectiva de recessão para a economia americana num futuro não muito distante. Agora, Tanguy, já está se falando aquilo que você até mencionou no nosso último episódio, que talvez o Fed não reduza tanto a taxa de juros como se imaginava. Quer dizer, o Fed, nesse sentido, vai ser pressionado a não se mexer tanto diante de um quadro de tanta incerteza. Então, se o Fed não vai reduzir tanto a taxa de juros, na prática a taxa de juros vai ficar mais alta do que ficaria, né? E isso acaba sendo um elemento adicional dentro dessa confusão toda. Mas um dia de cada vez. É isso que a gente está fazendo aqui no Petit Jornal, porque é o máximo que a gente consegue alcançar para fazer qualquer tipo de análise. E se você está achando isso tudo inacreditável, meu Deus, eu não consigo acreditar no que está acontecendo, você precisa ouvir com seus próprios ouvidos, né, Daniel? Você precisa ser capaz de ver com seus próprios olhos e compreender o que está acontecendo. E para isso, Daniel, tem que ter um bom inglês, para você entender Donald Trump falando as maluquices dele, indo, voltando, dizendo. A Casa Branca fala uma coisa, ele mesmo diz. Essa loucura toda vem exatamente a partir do momento que você entende o inglês, Daniel. O inglês, entender o inglês se torna uma questão de hábito. E é isso que o Cambly, o nosso parceiro Cambly, a melhor plataforma de ensino de inglês que tem por aí, oferece de melhor, que é a possibilidade que você tem de ter consistência. A língua, Daniel, a gente sabe bem disso, ela não é aquela coisa que você aprende um dia, depois você passa uma semana sem estudar de novo e tudo. Consistência é fundamental. E o Cambly, Daniel, te oferece exatamente essa possibilidade de se manter imerso no inglês. Você tem acesso a professores nativos com aulas, seja 1 para 1, ou seja, você somente com o professor, todos os professores nativos, ou com aulas em grupo. E aí, Daniel, a gente está nos últimos dias do melhor desconto do ano. Até 60% de desconto com planos que começam em R$ 39,00. Ou seja, Daniel, só não ganha consistência, só não faz do inglês um hábito nesse momento quem não quiser. Se você quiser, você usa o cupom do Petit Jornal, que é o Petit Flash. Petit Flash, Daniel, porque a gente está no período aí curtinho de venda, rapidinho para terminar essa campanha com o melhor desconto do ano, 60% de desconto. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio, para você colocar o inglês de forma definitiva na sua vida e começar a entender, Daniel, como fonte primária, o que Donald Trump está dizendo, o que ele fala todos os dias por aí.
Gente, Tanguy e eu somos usuários da plataforma do Cambly. A plataforma é muito boa. Você consegue, inclusive, treinar o seu inglês em temas específicos. Eventualmente você tem uma apresentação, eventualmente você precisa conhecer um pouco mais a linguagem na língua inglesa dentro daquela temática específica. O Cambly te oferece esse tipo de oportunidade. Você também pode escolher o sotaque do professor. É muito legal. Cliquem no link do descritivo, utilizem o cupom do Petit Jornal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais da plataforma, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel, só para a gente ver como é que essa questão do que os Estados Unidos estão dizendo, você tem muitas idas e vindas. Recentemente a gente falou que o J.D. Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi para Munique, para uma conferência sobre segurança internacional, e disse com todas as letras que os Estados Unidos não têm mais a segurança da Europa como prioridade, tem que ver isso aí, a Europa tem que começar a buscar a sua própria defesa. O que foi muito bem compreendido pelos europeus, né? Os europeus olharam e falaram assim, bom, é isso, aquilo que a gente já estava imaginando que poderia acontecer, está acontecendo, e a Europa começou a pensar num plano ali de incentivo, inclusive, à indústria europeia de armamentos, né? A indústria militar europeia. Pois bem, Daniel, Marco Rubio, no finalzinho da semana passada, na quinta-feira da semana passada, esteve na reunião de chanceleres da OTAN, em Bruxelas. Lembrando, eu falei sobre o J.D. Vance, que é vice-presidente, e agora estou falando sobre o Marco Rubio, que é o ministro das Relações Exteriores, né? É o secretário de Estado. Então estou falando sobre duas pessoas do alto escalão do governo americano. E ele reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN, Daniel. Ele falou assim, Estados Unidos e OTAN? Porra, a gente tá comprometidaço com a OTAN. A OTAN, pelo amor de Deus, jamais deixaria a OTAN de lado, em hipótese alguma. Então ele disse que os Estados Unidos, o governo Trump apoia a OTAN apenas, Daniel, é tough love. Eu apenas quero que os países europeus gastem mais. E voltou a falar, isso é uma maluquice, voltou a falar em gasto de defesa em 5% do PIB. Quero lembrar que desses países todos da OTAN aí, se eu não me engano, o único que chega perto dos 5% é a Polônia, que nem a 5% chega. Os Estados Unidos estão na casa de 3,4% do PIB, né, mais ou menos por aí, não chegam a 5%. Aliás, seria muito difícil chegar a 5%. Até muito pouco tempo atrás, pouquíssimos chegavam a 2%, talvez aí dos 30 membros da OTAN, uns 5 ou 6 chegassem a 2%. Nesse momento, alguns ainda não chegam a 2%, como Bélgica, Itália, Espanha, ainda não chegam, mas o fato é que a própria OTAN, né, os membros da OTAN começaram a quase se desculpar, né, dizer, olha, esse negócio aí de 5%, isso não é de uma hora para outra. Quem disse isso, inclusive, foi o secretário-geral da OTAN, né, o Mark Rutte, e disse, olha, 5%, é uma coisa aí de alguns anos, a gente vai tentar e tal, e destacou, inclusive, que os gastos que a OTAN está tendo nesse momento já são os maiores desde a Guerra Fria, o que é um indício muito importante da mudança pela qual a coisa pelo qual o cenário internacional está passando, né? E outra coisa interessantíssima dessa reunião, Daniel, foi quando o Marco Rubio se encontrou com o chanceler dinamarquês, né, o Lars Løkke Rasmussen, e reafirmou, maravilhoso também, a forte relação que os Estados Unidos têm com a Dinamarca. Estados Unidos e Dinamarca, Daniel, amicíssimos, é uma relação maravilhosa, e disse, inclusive, que os Estados Unidos respeitam a autodeterminação da Groenlândia. E aí, Daniel, eu fico meio sem saber. Eu fico sem saber, confuso. Daniel. Tô muito tô confuso também, cara. Eu acredito em quem? Eu acredito no Trump, eu acredito no J.D. Vance, eu acredito no Marco Rubio. Eu acho que às vezes eles podiam, de repente, conversar, né? Eles terem, não sei, cara, um alinhamento ali, né? Qual vai ser o nosso discurso, o que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o quê? A mesma coisa que acontece quando se trata das tarifas, né, Daniel? É o que a gente está fazendo? Vai ter suspensão de 90 dias? Não vai ter? As tarifas vieram para ficar? As tarifas vão durar, como eu falei hoje de manhã, por apenas alguns dias ou semanas? É o quê, né? Então os Estados Unidos estão precisando aí, de repente, não sei, um grupo de WhatsApp, né, para a galera poder conversar, discutir ali, debater, uma reunião, uma videoconferência, alguma coisa assim, para alinhar, porque tá confuso demais. Aliás, Tanguy, para ilustrar o que você acaba de colocar, no dia de hoje, o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifa de 50% sobre a China a partir desta quarta-feira, se o país não desistir da tarifa de 34% até amanhã.
Mas depois, Tanguy, ele voltou atrás e disse que está disposto a conversar com os chineses, está disposto a dialogar com os chineses. E, consequentemente, Tanguy, a gente não sabe quem é que vale. É o Trump da manhã? É o Trump da tarde? É o Trump do dia seguinte? Qual Trump que vale, Tanguy? Porque o Donald Trump poderia conversar com o Donald Trump, inclusive, né? Para que a gente possa saber qual é o projeto. Qual é o seu projeto, meu filho? Qual é o seu plano? Para onde a gente está indo, pelo amor de Deus? E teve mais, Tanguy. O Donald Trump saiu com uma declaração genial na sua rede social no dia de hoje. Ele falou: as tarifas estão dando certo. Vejam o preço do petróleo. O preço do petróleo está caindo por conta das maravilhosas tarifas que eu lancei mão. Tanguy, peraí, mas olha só. Daniel Souza, Trump, os Estados Unidos, eles são importadores de petróleo? Só para eu saber, a gente está em 1970 ou 80, a gente está na década de 90, os Estados Unidos importam petróleo? Eles fazem o quê? Exportadores. Eles são exportadores de líquidos de petróleo. Então, se o petróleo cai de preço, isso é ruim para as exportações americanas e, consequentemente, para a balança comercial que o Trump está tentando melhorar através das tarifas que está colocando. Mas o Trump está argumentando que, cai o petróleo de preço, o consumidor gosta, é bom pra caramba, melhora a economia e tal. Só que tem um problema. O petróleo está caindo de preço por conta da expectativa de recessão global por causa das tarifas. Então, eu tô ficando confuso, Tanguy, porque é multifatorial essa maluquice. O petróleo está caindo de preço por conta da expectativa de recessão. Mas o Trump diz que é bom o petróleo cair, mas o problema é que está caindo por causa da expectativa de recessão das tarifas que servem para melhorar o resultado comercial que é piorado quando o petróleo cai de preço, porque os Estados Unidos são exportadores líquidos de petróleo. É muito confuso aqui. É muito confuso, é um xadrez 4D, né? O xadrez 4D que Donald Trump está jogando. Operando, e a gente não é capaz de acompanhar tanta genialidade por conta justamente de todas essas movimentações que estão sendo realizadas por ele. Mas é isso, gente. De novo, vamos analisar um dia de cada vez, Tanguy, porque a vista não alcança muito além disso. Pois é, mas eu falei isso outro dia, Daniel, eu quero reafirmar. O mundo está dividido entre analistas que acham que Donald Trump sabe o que está fazendo, e que ele tem um plano, e que esse plano está sendo cumprido à risca, e que tem um propósito para tudo isso, e que lá na frente tudo vai fazer sentido, e que inclusive essa confusão, Daniel, é porque só ele está vendo claramente, o que é um negócio meio messiânico, né? Aliás, a gente deu recentemente uma aula gratuita, tá no YouTube do Petit Jornal, sobre Donald Trump, uma aula biográfica, a gente contou um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre a maneira pela qual ele vê a realidade e tal, e tem um quê de messianismo. Os Estados Unidos têm um quê messiânico muito importante. Aliás, um quê não, tem a perna inteira afundada dentro do messianismo, e o Donald Trump também tem isso, né? Uma coisa de uma certa... que ele tem uma clarividência, que ninguém mais compreende e tal. E tem uma outra galera, e eu me encaixo nisso, que acha que o Donald Trump ele tá vendo um dia de cada vez. Aliás, era um dia de cada vez. Agora eu tô achando que ele tá vendo meia hora de cada vez, e a cada meia hora ele tem uma nova ideia, e ele lança essa ideia. E o que acontece com líderes, Daniel, que voltam, que tem essa ideia de um grande retorno e tudo, que é se encastelar apenas entre pessoas que respeitam demais essas lideranças, que tem medo de se contrapor, de dizer, olha, Trump, isso aqui tá errado, isso aqui não vai dar certo, aquele quebra-pau que muitas vezes tem que acontecer para amadurecer as ideias. Me parece que o Donald Trump ele tá tomando as decisões a cada meia hora, Daniel, a cada uma hora ele pensa uma ideia diferente, ele imagina como é que aquilo vai repercutir e lança essa ideia, e isso está acontecendo em praticamente todas as áreas. Então, essa confusão, gente, ela não me parece que ela seja pensada, me parece que ela é o resultado de uma forma de governar que é profundamente personalista. É isso, você tem mais alguma pauta ou podemos ir para a geleia da Shakira de hoje? Não, Dani, tô precisando de uma geleia da Shakira para adoçar a vida, tá brabo. Conta aí. Tanguy, você sabe que hoje a embaixada da China nos Estados Unidos resolveu utilizar uma arma secreta. Os chineses estão fazendo ali sucessivas postagens, provocando os americanos e a guerra comercial do Donald Trump e o aumento das tarifas, mas os chineses hoje buscaram um aliado absolutamente incontornável para enfrentar os americanos, e eles postaram na manhã dessa segunda-feira, dia 7 de abril, um vídeo de Ronald Reagan. Sim, Ronald Reagan, em 1987, como presidente dos Estados Unidos, tecendo ali argumentos contrários a tarifas.
Ronald Reagan dizendo, olha, quando você coloca tarifas, pode até gerar um efeito positivo de curto prazo, mas isso no longo prazo acaba estimulando a ineficiência, acaba sendo um problema, acaba diminuindo a geração de empregos, o crescimento econômico e assim por diante. E o vídeo ele está legendado em inglês e chinês. Então, todo mundo pode acompanhar a fala do Donald Trump no ano de 1987, e é impressionante porque os chineses foram muito cuidadosos e pegaram um recorte que se encaixa perfeitamente em 2025, e eles, inclusive, elogiam Ronald Reagan, destacando ali a clarividência do então presidente dos Estados Unidos para falar sobre tarifas de importação. Então, é mais ou menos assim, Tanguy. Nós estamos em 2025, onde a China, o Partido Comunista Chinês, é um grande defensor do liberalismo econômico, mais especificamente da liberdade comercial. Tem como ídolo o Ronald Reagan, faz referência a ele porque considera que o Ronald Reagan é porque ele realmente sabia do que estava falando. Ronald Reagan, que era exatamente do mesmo partido do Donald Trump, o Partido Republicano, que sempre foi defensor do livre comércio. O Ronald Reagan, que era um profundo anticomunista, que lançou os Estados Unidos, inclusive, no período da Segunda Guerra Fria, e que exterminou a União Soviética, que era conhecida exatamente por ser um modelo estatista aí, cheio de tarifas e tal, e que isso não podia existir, não tinha espaço no mundo para isso. Eu me confundi, me perdi em algum lugar aqui, Daniel? Foi isso? Não, Tanguy, você está acompanhando perfeitamente, mas, a bem da verdade, o Ronald Reagan também estimulou muito as empresas americanas a produzirem na China. Veja você. Na China. Né? Produzirem na China, aproveitando ali tarifas comerciais baixas e tal, tarifas de importação, e dessa maneira aumentando a competitividade das empresas americanas, oferecendo produtos mais baratos para o consumidor americano. Então é isso. Se você acompanhou todo esse magnífico raciocínio, você é uma pessoa estranha, porque não é possível compreender esse magnífico raciocínio que eu acabei de trazer. Afinal, Ronald Reagan se tornou o herói do Partido Comunista Chinês e está sendo utilizado para contrastar com as opiniões de Donald Trump, que é o atual mandatário do país. E é isso. Do Partido Republicano. Do Partido Republicano, do mesmo Partido Republicano. O ano de 2025 nos leva a raciocínios complexos, Tanguy, absolutamente complexos, mas vai lá no Twitter da Embaixada da China nos Estados Unidos e você vai ver o vídeo do Ronald Reagan falando sobre tarifas em 1987 e como isso pode ser trazido para 2025 e ser utilizado como argumento da China a favor do liberalismo econômico. Daniel, o raciocínio que eu queria fazer aqui é que 2025 tem tornado os anos de 2024, 2023, 2022, 2021 cada vez mais simples. E talvez o ano de 2025, Daniel, seja o ano mais simples dos próximos 10. Então aproveita o ano de 2025, né? As coisas ainda não pioraram tudo que podem piorar, sempre dá para se superar. E para isso, se você quiser um acompanhamento cotidiano, né, além de busca aí por saúde mental, busque também conhecimento, né? Já diria Tebilu. E conhecimento você encontra lá no Peticursos, www.peticursos.com.br. Lá é um streaming de atualidades, é o nosso outro projeto, o projeto irmão do Petit Jornal, projeto paralelo ao podcast. E lá você encontra cursos sobre toda essa bagunça que está acontecendo por aí, sobre diversos países, diversos cenários, diversas regiões, inclusive os próprios Estados Unidos, inclusive esses Estados Unidos do Donald Trump que estão rolando por aí. Aliás, amanhã, Daniel, no dia 8 de abril, para os nossos alunos, a gente vai ter uma aula sobre o Kissinger, né? Que é meu malvado favorito, né, Daniel? Um dos grandes canalhas aí do século XX. O Tanguy um dos caras ama que pensou e melhor. odeia o Kissinger, gente. É verdade, algo impressionante. eu amo e odeio. Isso é verdade, isso é verdade. Então a gente vai falar sobre o livro dele, né, o Diplomacy, que é uma outra maneira também de enxergar os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos se colocam no mundo. Então acessa lá, peticursos.com.br. Gente, fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso sempre registramos o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal. Se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix por Petit Jornal, chave no descritivo, é uma forma prática,
instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.